concede, né, para estarmos falando aqui da sua palavra, do seu amor. É muito bom estar com você, tá? Estar nessa tarde. Eu sou o evangelista Moisés Marques, e é sempre uma alegria estar aqui com você, falando da palavra de Deus, levando uma mensagem, um recado de Deus para a sua vida, para a sua família, que você possa ter disponibilidade nessa tarde para ouvir esse recado, para entender esse recado e ver aquilo que Deus tem para falar para você, né? Um recado de Deus para você, um recado da palavra do Senhor para você. Amém? Hoje é terça-feira e estamos aqui com o tema Olhos Maus, né? A gente vai entender um pouquinho sobre esse tema. É isso que nós vamos falar hoje, um pouco sobre os nossos olhos, né? Que é a janela para a nossa alma, a janela do nosso corpo. Nós vamos entender um pouquinho o que quer falar, né? O que quer dizer esse tema para as nossas vidas, tá bom? Mas antes nós entrarmos na palavra de hoje, que hoje nós temos o momento da palavra, o momento de meditar na palavra de Deus, eu gostaria de dar um recadinho. Hoje é terça-feira e terça-feira nós temos culto no templo sede da Assembleia de Deus, tá bom? Então hoje, às 19h30, nós estamos lá na Assembleia de Deus com o nosso pastor presidente, pastor Moacir Pereira, ministrando a poderosa e inefável palavra de Deus, a poderosa palavra do Senhor para as nossas vidas. E você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Vá lá, participe conosco, esteja lá conosco para adorar o Senhor, estar na casa do Senhor e se alegrar com tudo aquilo que Deus tem para falar conosco, tá? Então, o nosso tema de hoje são olhos maus. Eu mando já um abraço para todos os nossos amigos que acompanham a nossa programação, né? Os nossos amigos que compartilham também a nossa programação, né? Sempre acompanham, sempre compartilham a nossa programação. Que Deus possa levar sempre um entendimento, né? Uma sabedoria, que Deus possa sempre revelar para você a sua palavra, né? Revelar os projetos dele, os projetos que Deus tem para você, e possa abrir o seu entendimento para entender esses projetos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, tá? Porque somente Ele tem planos de bem para a sua vida, somente Ele tem planos perfeitos para a sua vida. O homem pode até projetar nos seus corações, construir no seu coração projetos e planos, mas a resposta sempre vem dos lábios do Senhor, tá? Então, nada melhor do que entender esses projetos, entender esses planos, se aproximar de Deus para compreender um pouco melhor, né, o que Ele tem para falar a cada um de nós, falar os nossos corações, revelar, né, a sua palavra e o seu projeto para as nossas vidas, e nós entendermos do próprio Senhor e assim nos colocarmos, né, segundo a vontade de Deus, segundo os projetos e planos de Deus para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Então o nosso tema vai falar sobre olhos maus, tá? Nós vamos entender um pouquinho o que quer dizer esse tema, e o texto que nós vamos utilizar como base de meditação, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Bom, eu usei aí o texto, a nova versão NVI, a Bíblia, na nova versão internacional, que fica um pouco mais fácil de nós compreendermos um pouquinho aquilo que o Senhor Jesus está ensinando, né? Ele está aí no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ensinando, são os capítulos 5, 6 e 7, e ele está ensinando, e ele traz agora uma alusão com relação aos nossos olhos, né? Com relação às trevas e à luz, né? E é muito comum, é muito frequente na palavra do Senhor tratar desse tema, né? Falar sobre esse tema, sobre as trevas e a luz, principalmente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, né? Ele vai falar muito com relação a esse assunto sobre trevas e luz. E aqui nessa passagem, o Senhor Jesus ele está trazendo ao nosso entendimento a relação dos nossos olhos como janela para que essa luz ou para que as trevas possam permanecer na nossa vida, para que as luzes ou as trevas
possam estar na nossa vida. E isso o Senhor Jesus nos ensina aqui que depende de como estão os nossos olhos, de como está essa janela, né? Ele traz como janela, né, para todo o nosso corpo. E ele vai dizer, olha, se os nossos olhos foram bons, todo o nosso corpo será iluminado, todo o corpo. Mas se eles forem maus, nós vamos estar cheios de trevas. Então, ele trata justamente dessa janela que são os nossos olhos. E a cor e o estado da janela são o que decide, né? É o fator primordial para que possa decidir a quantidade de luz que existe na nossa vida, que existe no nosso corpo. Se você olhar para uma casa e você olhar para a janela dessa casa, talvez do quarto dessa casa, a forma da cortina, se tem algo tampando a janela, ou se essa janela está limpa, se essa janela é transparente, se o vidro está limpo, se o vidro que reflete a luz é escuro ou não. Então, se você olhar e analisar na sua casa, uma janela que existe na sua casa, a iluminação do quarto, a iluminação da casa vai depender justamente de como está essa janela. Então, a janela é justamente o que decide a iluminação ou a quantidade de luz que consegue penetrar dentro dessa casa. E aí, se a luz que entra é abundante, se a janela está limpa, se a janela é transparente, se o vidro não distorce a luz, com certeza essa casa estará cheia de luz, estará bem iluminada, estará abundantemente repleta por luz, que consegue entrar dentro dessa casa por causa dessa janela e consegue iluminar toda a casa, todo canto, todo lugar vai ser iluminado por causa da janela e o quanto ela consegue permitir que a luz consiga entrar dentro dessa casa. Mas se por outro lado o vidro dessa janela ele está sujo, ou é de uma cor escura, ou tem uma cor que não consegue fazer com que essa luz entre tão facilmente, essa luz ela vai encontrar obstáculos para entrar dentro dessa casa. E aí a habitação, ou a quarto, ou essa casa estará escura, ou ficará em alguns momentos escuro, em alguns lugares escuro. A qualidade da luz para entrar nessa casa, ela depende do estado da janela, porque essa luz deve atravessar essa janela. Então a quantidade de luz que entra nessa casa vai depender exclusivamente de como está essa janela. E assim o Senhor Jesus nos ensina, e assim o Senhor Jesus nos diz que como a luz que penetra no coração e na alma de cada homem depende do estado espiritual dos olhos do qual essa luz deve atravessar. Porque os olhos são justamente a janela do nosso corpo. Os olhos são justamente o meio que nós utilizamos ou que é utilizado para que nós possamos contemplar a luz e permitir com que essa luz espiritualmente consiga entrar dentro da nossa vida, ou como o Senhor Jesus direciona para o nosso coração, porque é do nosso coração que vem todas as coisas, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que reflete na nossa vida está justamente aquilo que tem de reflexo na nossa vida, que brilha na nossa vida e de como está a nossa vida, depende de como está espiritualmente o estado dos nossos olhos, de como nós olhamos a situação ou de como nós olhamos as pessoas. E isso depende de como estão os nossos olhos. Se os teus olhos forem bons, com certeza você vai ver as pessoas ou ver a situação de um jeito benéfico, de uma forma boa. Mas se os teus olhos estiverem maus, se estiverem sujos, embaçados espiritualmente, com certeza você vai contemplar as pessoas ou a situação de um jeito ruim, de uma forma triste, de uma forma ruim ou de uma forma má. Por isso que muitas vezes nós devemos ficar atentos, porque muitas vezes em nossos olhos pode ser que exista algumas sujeirinhas que ficam nos nossos olhos. Às vezes tem a sujeirinha do preconceito, às vezes tem a sujeira do ciúme, a sujeira do orgulho, a sujeira da inveja, e isso tudo pode fazer com que nós olhemos a situação e as pessoas de uma forma equivocada.
Paulo ele também se utiliza desse termo dos olhos relacionado com o nosso lado espiritual, com a nossa área, com a área espiritual da nossa vida. E ele vai dizendo ele que iluminados os olhos do coração. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo vai escrever dizendo o seguinte: Ora, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então Paulo vai dizer justamente, para que os nossos olhos possam estar iluminados, o nosso coração possa estar iluminado ou cheio de luz. O que eu gostaria que você entendesse com toda essa explicação e com toda essa introdução desse assunto é justamente que o que acontece na nossa vida, ou a situação do qual nós enfrentamos, a situação do qual chegam diante de nós, vai depender muito, ou vai depender primordialmente de como está a situação dos nossos olhos, como estão os nossos olhos, como estão os nossos olhos espirituais. As pessoas que estão em sua volta, a definição que nós temos de uma pessoa, o conceito que nós temos de uma pessoa vai depender como estão os nossos olhos espirituais, como nós olhamos a situação ou como nós olhamos aquela pessoa. E é justamente isso que o Senhor Jesus traz de entendimento para nós. Olha, as situações vai depender dos nossos olhos. A janela, os nossos olhos são essa janela. Se os nossos olhos forem bons, a gente vai ver as pessoas de uma forma boa, a gente vai enfrentar a situação de uma forma totalmente diferente, de uma forma boa, de uma forma benéfica. Mas se os nossos olhos foram ruins, a gente vai ver as pessoas e a situação de uma forma ruim. Nem sempre o defeito está nas pessoas, ou nem sempre o defeito está na situação do qual nós enfrentamos. Muitas das vezes, é isso que eu quero que você tenha como despertamento para a sua vida. Muitas das vezes o problema não está na pessoa e nem na situação. Muitas vezes o problema está nos nossos olhos, ou de como nós vemos, ou de qual ângulo que nós enxergamos a situação. Muitas vezes o problema não está na nossa esposa, muitas vezes o problema não está nos nossos filhos, não está nos maridos, não está nos nossos pais. Muitas das vezes o problema pode estar em nós. Muitas das vezes o problema pode estar nos nossos olhos, de como estão os nossos olhos para ver e contemplar a situação. É isso que o Senhor Jesus traz de ensinamento para a nossa vida. Como estão os nossos olhos? Porque se os nossos olhos forem bons, nós estaremos iluminados e nós vamos ver a situação e as pessoas de um jeito diferente. Mas se os nossos olhos estão cheios de sujeira, estão obscuros, estão tampando a passagem da luz para penetrar diante do nosso coração ou chegar no nosso coração, então tudo em nossa volta vai estar escuro. Tudo em nossa volta vai ser tenebrosas trevas. Tudo em nossa volta, tudo que nós vamos enxergar e contemplar vai estar lá sujeirinha, atrapalhando a forma de como nós vemos as pessoas e a situação. É interessante porque lá em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, e o versículo 6 ao versículo 9, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, e disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olha que interessante é isso daqui. Depois desse momento, depois dessa situação, Saul começou a olhar para Davi com um olhar de inveja. Nos olhos dele, na janela dos olhos de Saul, agora existia a inveja que tampava, que obscurecia a entrada da luz. Agora, Saul olhava para Davi agora com um outro olhar, com um outro jeito, de uma outra forma. E tanto é que agora ele
ele comete alguns atentados contra a vida de Davi, por causa dessa sujeira que chegou nos olhos de Saul. E agora todo tempo ele está com a lança perto dele, para ter uma oportunidade de tirar a vida de Davi. Então o que eu gostaria que você entendesse é que talvez o problema que você enfrenta na sua casa, às vezes o problema não está na sua esposa, às vezes o problema não está no seu marido, às vezes o problema está nos seus olhos, de como você vê ele, de como você enxerga ela, de como você contempla ela, de como você contempla a situação. Então o que deve ser compreendido nessa tarde, nesse momento, nessa mensagem, é justamente sobre os olhos maus, sobre nós olharmos para dentro de si, nós olharmos para a nossa vida, olharmos para o nosso entendimento de como nós estamos vendo e contemplando as situações e as pessoas. Talvez isso reflete de como nós estamos vivendo, de como nós estamos olhando para a situação e vendo como é tenebrosa a situação, como a minha esposa é ignorante, como meu marido é ignorante, como ela é chata, como ele é chato, como meu filho é desobediente. Às vezes o problema está em nós e não nas pessoas. Às vezes o problema está em você, está em mim, de como estão os meus olhos para contemplar a situação e as pessoas. Por isso, peça ao Senhor luz, peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que ilumine os teus olhos, que limpe os teus olhos. É interessante porque tem uma história que é contada, que uma certa vez um homem olhava pela janela da sua casa e sempre via a casa do vizinho, sempre olhava para o lado do vizinho, muita sujeira, muita bagunça, muita confusão, muita briga, muita situação ruim, e ele olhava e ficava chateado com a situação da vida daquele vizinho, que ele sempre olhando pela janela via as coisas ruins. Aí um certo dia, ele decidiu limpar a janela, ele decidiu fazer uma limpeza na casa e ele limpou a janela. E quando ele limpou a janela, ele conseguiu contemplar o lado do vizinho de uma outra forma, de uma forma muito melhor do que ele via anteriormente. Sabe onde estava o problema? Na janela do qual ele via o lado, a casa e a vida do vizinho. Por isso, o que nós devemos pedir ao Senhor e o que você deve pedir ao Senhor nessa tarde é justamente que Ele limpe espiritualmente os teus olhos, que Ele faça uma limpeza na sua vida, que Ele faça uma limpeza na sua alma, para tirar toda a sujeira que estão nos teus olhos, que está impedindo de você ver a vida, de você ver as pessoas, ou de você ver a situação de uma forma boa, de uma forma benéfica, de uma forma melhor. Por isso, peça ao Senhor que Ele tire da sua vida os olhos maus e coloque em você os olhos bons, ou os bons olhos. Amém? É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração nessa tarde. E antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela tua santa palavra. Senhor, essa palavra que nos ensina, essa palavra que abre o nosso entendimento para contemplar, Senhor Deus, e entender que muitas vezes o problema não está nas pessoas, na situação. Muitas das vezes o problema está em nós. Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento espiritual para entendermos como estão os nossos olhos, para entender como está, Senhor Deus, a janela da nossa alma, a janela do nosso corpo. E se o Senhor consegue contemplar em nós sujeira, se o Senhor consegue contemplar em nossas vidas algo que te desagrada, algo, Senhor Deus, que não é bom aos teus olhos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para enxergarmos, Senhor Deus, as sujeiras que existem em nós, as sujeiras que existem em nossos olhos. Mas a tua palavra diz também que o Senhor é aquele que nos purifica de todo mal, nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda sujeira, que transforma as nossas vestes, Senhor Deus, em vestes resplandecentes, que transforma a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida espiritual, Senhor Deus, em algo branco, puro, limpo. É a tua palavra que nos purifica, é a tua palavra que nos limpa, Senhor Deus, e nós pedimos ao Senhor que a ação do Espírito Santo em nossas vidas nessa tarde possa ser real, possa ser ativa, Senhor Deus, para tirar de nós toda a sujeira,
Que a Tua palavra possa, Senhor Deus, nos dar um novo entendimento e nos limpar e nos purificar de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidade, Senhor Deus, de tudo que Te desagrada, para que nós possamos ter a nossa vida limpa e os nossos olhos transparentes e limpos. Que nós possamos enxergar a situação e as pessoas de uma única forma, ao, Senhor Deus, reflexo da Tua vida, ao reflexo do Senhor. É o Senhor que nos purifica e Te pedimos. Purifica cada vida nessa tarde. Limpa os olhos espiritualmente de cada um dos Teus filhos que estão contemplando essa palavra. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa receber essa palavra na sua vida, receber essa palavra no seu coração, para você mudar um pouco o entendimento, para compreender que muitas vezes o problema não está nas pessoas em nossa volta, na situação, mas sim em nós. Por isso, peça ao Senhor para abrir os teus olhos espirituais, para limpar os teus olhos, que é a janela do nosso corpo, para que entre luz e que as trevas da sua vida possam ser tiradas, que os olhos maus da sua vida, do seu corpo, possam ser retirados e agora possa estar limpos e límpidos para conseguir ver e contemplar as pessoas e a situação de uma outra forma, de um outro ângulo. Amém? É essa palavra. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando. Um abraço aí para o Bruno, para a Stephanie Araújo, para o Reis Melk, para o Longão de Sábado, a galera que pedala muito aí, para a Joana, para a Élida, para a Valdete, a paz do Senhor, Valdete. Um abraço para a Tabita, um abraço para a Jussane e toda a sua família, para Laísa Lima, que Deus abençoe, para a Adriele Mendes, um abraço para todos vocês, um abraço aqui do meu Instagram, né, pelo meu Instagram, um beijo para minha mãe que está acompanhando, um abraço para Márcia Bretas, para toda a sua família, para sua mãe, tá bom, que consegue ter forças ainda, né, Márcia, para ser ativa, que Deus conserve e renove as forças dela, o entendimento dela a cada dia, para ela continuar sendo independente e fazer as suas atividades diárias. Um abraço para a Valdete, a paz do Senhor, para a Joana, para o Henrique Soares, para a Andréia Alves, um abraço para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço para todos do Facebook, né? Um abraço para todos, que Deus abençoe todos grandemente, fiquem com Deus, e amanhã, quarta-feira, nós estamos novamente aqui com mais um momento da palavra, mais um momento de meditação da palavra do Senhor, sempre ao meio-dia, tá bom? Não esqueça aí de compartilhe essa mensagem nos grupos, no Face, Instagram, WhatsApp, manda para todos, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.